tudo bom com vocês? Estamos começando nossa reunião de palestra. Sejam bem-vindos! Olá, meu nome é Tamires. Transformação do veneno em remédio. A vida, inevitavelmente, envolve a vitória e a derrota. Há momentos de tristeza e sofrimento, mas o budismo ensina que os desejos mundanos são a iluminação. E o sofrimento da vida e da morte são nirvanas. Quanto mais problemas e sofrimento, mais alegria e felicidade conquistamos por meio da prática budista. Praticamos esse budismo pelo nosso próprio bem. O propósito de nossa fé é praticar e sermos verdadeiros conosco, e para aumentar a nossa boa sorte e abrirmos caminho para a felicidade. Portanto, se somos facilmente influenciados por questões triviais, e estando ora bem e ora mal, não podemos afirmar que estamos verdadeiramente praticando o budismo de Nichiren Daishonin. Não importa o que aconteça, na essência da lei mística, somos capazes de transformar a todo instante qualquer tipo de veneno em remédio. Sobre o escrito. Nichiren Daishonin estava em Minobu com 59 anos quando escreveu o significado da fé. Foi dirigido no 5º mês de 1280 e endereçado a monge leigo Myoshin, que vivia em Kamakura. Ela era uma seguidora de Daishonin sincera, culta e instruída. Myoshin praticava os ensinamentos de Nichiren Daishonin ao lado do marido. Em meio às opressões aos seguidores de Nichiren Daishonin após a perseguição de Itazo no Kuti, o casal teve suas terras confiscadas em virtude de sua fé no Daimoku do Sutra de Lótus. Com o falecimento do seu marido, Myoshin ficou sozinho com 2 filhos para criar, e um deles estava doente, e ela mesma tinha uma saúde muito frágil. Diante das circunstâncias desfavoráveis, ela se recusou a sucumbir e continuou a prática dos ensinamentos de Nichiren Daishonin com fervor. Apesar da situação econômica difícil, apoiou seu mestre, enviando um serviçal para auxiliá-lo enquanto Nichiren Daishonin estava em Sado e mais tarde no Monte Minobu. Trecho do Gosho. O que chamamos de fé não é nada fora do comum. Fé significa depositar nossa crença no Sutra de Lótus, em Sakyamuni, em muitos tesouros, nos Budas e nos Bodhisattvas das 10 direções, nas divindades celestiais e nas divindades benevolentes, e recitar Nam-myoho Renge-kyo, do mesmo modo que uma mulher ama seu marido, que um homem sacrifica a vida por sua esposa, que os pais se recusam a abandonar seus filhos ou uma criança se nega a deixar sua mãe. E não é só isso, as pessoas deveriam ponderar sobre as passagens do Sutra que dizem, descartando honestamente os meios apropriados e não aceitar uma única estrofe dos demais sutras, sem o menor pensamento de descartá-las, assim como uma mulher se recusa a largar seu espelho, ou como um homem porta sempre sua espada. Olá, sou a Beth da RMC do Oeste, vou falar sobre a determinação de uma mulher. Inicialmente, o presidente Ikeda cita em sua explanação o significado da fé, destacando a afirmação: o que chamamos de fé não é nada fora do comum. Ikeda Sensei apresenta que, para esclarecer seu ponto de vista, Daishonin compara a fé à forma como uma mulher preza seu marido. O homem ama e protege sua esposa, os pais cuidam dos seus filhos e o filho se agarra à sua mãe. O afeto entre um casal ou entre pais e filhos é uma expressão espontânea da vida, uma manifestação da nossa natureza humana intrínseca. Devemos recitar Daimoku ao Gonhonzo com a mesma espontaneidade e com um coração sincero. Fé é isso, afirma Daishonin. Nichiren Daishonin utiliza palavras adequadas para Myochi, como por exemplo, próximos à realidade da vida diária. Ele era movido pela benevolência que busca sempre tocar o coração dos seus discípulos, cada um em meio à sua realidade. Podemos sentir esse aspecto em seus escritos. Então eu vejo a determinação de uma mulher na Myochi, né, que o marido faleceu e ela com 2 crianças, e mesmo assim ela não parou a luta dela. Ela foi até o fim, né, vencendo todos os obstáculos. E as crianças, um era doente e a saúde dela também era abalada. Então ela não deixou que isso afetasse a sua vida. Ela mesmo assim, ela foi em prol do conservador, foi para lutar, né, pela sua família. Anos antes, né, Daishonin escreveu uma frase para ela, que é: o inverno nunca falha em se tornar primavera. E o Ikeda Sensei acrescentou que
aqueles que mais sofrem se tornarão mais felizes, né? Então, a determinação de uma mulher é tudo, né? Ela vence qualquer obstáculo na vida dela. Tchau! Olá, queridos companheiros do Distrito Recanto, tudo bem? Me chamo Priscila, sou vice-responsável da DF do Distrito Recanto das Emas. Tô com muita saudade de todos. Continuação, né, da nossa matéria da reunião de palestra desse mês. Eu vou falar sobre o trecho A Primavera Sempre Chega. Em 1275, a monja leiga Miyoshi já tinha recebido um outro escrito de Nichiren Daishonin, O Inverno Nunca Falha em Se Tornar Primavera, no qual ele a encoraja, explicando a ela que os seguidores do Sutra dos Lótus vivem como se estivessem no rigor inverno, mas esse inverno infalivelmente se torna primavera. Ele compara o inverno, né? A gente pode comparar o inverno, na verdade, às dificuldades, e a primavera às vitórias. Então, assim, por mais que a gente passe muitas dificuldades, não há dificuldades que não vá se tornar vitórias, né? Mas de que forma? Vamos continuar. No trecho do escrito que estamos estudando, o significado da fé, Nichiren Daishonin refere-se a descartando honestamente os meios apropriados. E sobre o significado de apropriados, o presidente Queda explica: o Sutra do Lótus é um ensinamento que revela a verdadeira intenção do Buda, e que todos os ensinamentos anteriores ao Sutra do Lótus não passam de meios apropriados para conduzir as pessoas ao ensinamento supremo do Sutra do Lótus. Devemos nos basear no Sutra do Lótus, diz ele, e não cometer o erro de ser enganado ou ficar preso aos ensinamentos que são apenas meios apropriados. Para explicar a relação entre o ensinamento do Sutra do Lótus e os sutras provisórios expostos antes dele como meios apropriados, Nichiren Daishonin cita a analogia de um erguer de um andaime para construir um grande pagode. O andaime é apenas uma conveniência para tornar possível a construção do pagode. Quando o pagode, o ensinamento do Sutra do Lótus, é completado, desaparece a utilidade do andaime, nos meios apropriados que constituem ensinamentos anteriores ao Sutra do Lótus. Então ele compara o pagode ao Sutra do Lótus, que é o objetivo, que é o real, para que eles estão usando o andaime. E o andaime, né, ele compara aos ensinos anteriores, os ensinos apropriados, que foram os que foram o meio para chegar no verdadeiro, que é o Sutra do Lótus. Com a dedicação e o encorajamento de Nichiren Daishonin, Miyoichi jamais deixou de praticar o budismo e superou todos os obstáculos com coragem. O presidente Queda salienta: nos momentos de sofrimento ou de alegria, devemos simplesmente levar tudo ao Gohonzo, expressando ao orar aquilo que estiver em nosso coração. Assim, um pouquinho, né, falando sobre essa parte, a gente pode ver que fala da fé. O que é a fé? A fé nada mais é do que acreditar. E acreditar significa não duvidar. A partir do momento que a gente crê no Gohonzo, como um ensinamento, né? O Gohonzo do Sutra do Lótus, o Gohonzo do Sutra do Lótus do Nam-myoho Renge-kyo, sem deixar, né, se abalar pelos obstáculos que ocorrem, colocando a prática da fé como ponto primordial e em primeiro lugar na vida da gente, não há nada que não possamos vencer, né? Então, vamos transformar o veneno em remédio, né? Vamos passar por esse momento que os 4 quadrantes do mundo está passando, né? E vamos praticar de uma forma honesta, né? Levando tudo aquilo que está no nosso coração ao Gohonzo, como fala aqui no escrito, nessa parte, nesse trecho, né, do estudo da matéria. Que a gente tem que levar tudo que está no nosso coração ao Gohonzo e restar o Nam-myoho Renge-kyo para transformar tudo. Então, da minha parte é só, até mais e tchau, tchau. Olá, vou falar sobre romper os obstáculos. Nichiren Daishonin escreveu o Gohonzon em prol da certeza da felicidade de todas as pessoas. Ao orarmos ao Gohonzon, entramos em contato com a condição de vida iluminada de Daishonin, incorporada nesse objeto de devoção. Sem falta, nos tornamos felizes. A força ou profundidade da fé não pode ser mensurada,
por os aspectos formais de Daishonin. Por exemplo, não nos instrui especificamente sobre quanto tempo devemos recitar o Daimoku, e assim por diante. Sem dúvida, e importante, estabelecemos metas pessoais e referentes a recitar. Evidente numa poderosa energia vital, recitando um Daimoku, vibrante e rigoroso. Ritamos como o galope de magníficos corcéis brancos, correndo livres por vastos planícies. Com a sincera fé, somos capazes de conquistar tudo. Por meio dela, devemos avançar dia a dia, construindo um caminho seguro. Um alicerce sólido, nos empenhamos firmemente, com uma fé desmiada. Certamente poderemos conquistar a grandiosa vitória na vida, superando todo tipo de obstáculo e dificuldade, e alcançará a felicidade absoluta. Assim, não teremos nada do que se arrepender no futuro. Ou seja, pelo que está acontecendo no dia a dia, a gente não deve deixar as dificuldades afetar a gente. Estamos fazendo uma correnteza de Daimoku, uma maratona de Daimoku, tanto para proteger a gente, como os nossos membros lá fora, outras pessoas, amigos, né? Porque as coisas estão difíceis. Então, não deixar de desanimar, ter muita fé e enfrentar tudo que tiver para enfrentar. Porque, como está dizendo aqui no final, não teremos arrependimento no futuro. Estamos lutando bastante hoje e hoje é o momento de fazer muito chacubuco, né? Porque tem muita gente que não tem tanta proteção como a gente tem. Então agora é hora da gente fazer mais chacubuco, ensinar a fazer Daimoku, transformar. É hora o momento da gente transformar também qualquer obstáculo da nossa vida e não desanimar nada. É isso. Quer dizer que precisamos parar para pensar o que significa esse descartar honestamente os meios apropriados e o não aceitar uma única estrofe dos demais sutras. E o não ter o menor pensamento de descartá-las indica não deixar de lado a rigorosidade que o Buda imprime nessas frases. É ser fiel à fé do Nam-myoho Renge-kyo, a essência do Sutra do Lótus. Isso, em uma de suas palestras, o Buda falou em como acabar com essa brechinha que nos desvia do Sutra do Lótus. Ikeda Sensei trouxe em sua explanação, em registro dos ensinamentos transmitidos oralmente, Nichiren Daishonin diz que fé é a espada afiada para dissipar a ilusão profundamente arraigada na escuridão fundamental ou ignorância fundamental. Para explicar o que é fé, ele cita a definição oferecida por Tiantai, em palavras de frases do Sutra do Lótus. Acreditar significa não duvidar. Não duvidar significa crer no Gonhonzo Nam-myoho Renge-kyo com fé absoluta, sem se deixar abalar por nenhum obstáculo. Fazendo uma reflexão, não seria óbvio demais dizer acreditar sem duvidar? Mas podemos entender que não se trata de comparar verbos entre si, mas sim de colocar a prática da fé e acreditar unicamente no Gonhonzo do Nam-myoho Renge-kyo, a essência do Sutra do Lótus. Acreditar de tal forma que seja uma busca natural de nossa vida, tal como o exemplo do bebê, que busca o leite da mãe sem duvidar que ele é o alimento necessário para a vida dele. Os bebês não questionam a procedência do leite. Ikeda Sensei também disse, a fé deve ser sempre honesta e despretensiosa. Nos momentos de sofrimento ou alegria devemos simplesmente levar tudo ao Gonhonzo, expressando ao orar aquilo que estiver em nosso coração. Cabe a nós colocar em prática a recitação espontânea diante do Gonhonzo. Vamos nos esforçar tanto na prática da fé como na reunião de palestra, mesmo que seja em ambientes, sim, virtuais, tá bom? Espero que tenham gostado, um super abraço. Bom, e o que nós podemos aprender com esse escrito, né? São 3 pontos.
manifestar a grande fé, ter gratidão e ultrapassar as dificuldades. E voltando um pouco no cenário histórico, né, o Buda Nichiren Daishonin, ele escreveu essa carta quando ele estava em Minobu com 59 anos, né? E naquela época, que era 1200 e pouco, 59 anos era considerado uma idade avançada. Porém, ele não poupou esforços, né, e escreveu para Miyoichi, que era uma seguidora sincera, culta e instruída. Ela praticava junto com o marido, né, e após a perseguição em Tatsunokuchi, eles tiveram suas terras confiscadas e inesperadamente o marido dela faleceu. Já pensou ela, né, em meio a essa luta, acontece uma coisa dessa? Realmente é uma situação muito difícil. Ela ficou sozinha com 2 filhos, um filho era doente, ela também não tinha uma saúde muito boa, mas ela nunca se abalou. Inclusive, ela apoiava Nichiren Daishonin. Ela encaminhou um serviçal para auxiliá-lo enquanto ele estava em estado e depois quando ele foi para Minobu, né? Poucos anos antes desses acontecimentos, Nichiren Daishonin dedicou a Miyoichi a famosa mensagem de esperança: o inverno nunca falha em se tornar primavera. E Ikeda Sensei acrescenta: aqueles que mais sofrem merecem se tornar as pessoas mais felizes de todas. Este é o princípio do genuíno empoderamento propiciado pelos ensinamentos de Nichiren Daishonin, a essência do coração de Daishonin e a grande filosofia humanística da Soka Gakkai. Realmente muito esperançoso, né? No mês passado, nós estudamos sobre o Nihon, que foi escrito em prol da felicidade de todas as pessoas. A fé no Gonhozo precisa ser algo comum, sem complicação. É isso que o Buda diz nessa carta. Ikeda Sensei explica que o afeto do casal entre os pais e filhos é uma expressão espontânea da vida, uma manifestação da nossa natureza intrínseca. Devemos recitar Daimoku Gonhozo com essa mesma espontaneidade e com o coração sincero. O Buda é simples e direto, ele é certeiro com seus exemplos. Essa frase que ouvimos, que chamamos de fé não é nada fora do comum, é uma afirmação sem rodeios. O Buda também menciona as frases do Sutra do Lótus que ouvimos na RP do mês passado, né, de fevereiro. Descartando honestamente os meios apropriados e não aceitar nenhuma estrofe dos demais sutras. Analisando bem, são frases bem rigorosas. Descartar e não aceitar nenhuma estrofe. Sobre isso, o presidente Ikeda explica: o Sutra do Lótus é um ensinamento que revela a verdadeira intenção do Buda, que todos os ensinamentos anteriores ao Sutra do Lótus não passam de meios apropriados para conduzir as pessoas ao ensinamento supremo do Sutra do Lótus. Então, as pessoas deveriam ponderar sobre essa passagem do Sutra do Lótus. Quer dizer que precisamos parar para pensar o que significa esse descartar honestamente os meios apropriados e o não aceitar uma única estrofe dos demais sutras. E o não ter o menor pensamento de descartá-las indica não deixar de lado a rigorosidade que o Buda imprime nessas frases. É ser fiel à fé do Nam-myoho Renge-kyo, a essência do Sutra do Lótus. Isso, em uma de suas palestras, o Buda falou em como acabar com essa brechinha que nos desvia do Sutra do Lótus. Ikeda Sensei trouxe em sua explanação, em registro dos ensinamentos transmitidos oralmente, Nichiren Daishonin diz que fé é a espada afiada para dissipar a ilusão profundamente arraigada na escuridão fundamental ou ignorância fundamental. Para explicar o que é fé, ele cita a definição oferecida por Tiantai, em palavras de frases do Sutra do Lótus. Acreditar significa não duvidar. Não duvidar significa crer no Gonhozo Nam-myoho Renge-kyo com fé absoluta, sem se deixar abalar por nenhum obstáculo. Fazendo uma reflexão, não seria óbvio demais dizer acreditar sem duvidar? Mas podemos entender que não se trata de comparar verbos entre si, mas sim de colocar a prática da fé e acreditar unicamente no Gonhozo Nam-myoho Renge-kyo, a essência do Sutra do Lótus. Acreditar de tal forma que seja uma busca natural de nossa vida, tal como o exemplo do bebê, que busca o leite da mãe sem duvidar que ele é um alimento necessário para a vida dele. Os bebês não questionam a procedência do leite. Ikeda Sensei também disse: a fé deve ser sempre honesta e despretensiosa. Nos momentos de sofrimento ou alegria, devemos simplesmente levar tudo ao Gonhozo, expressando ao orar aquilo que estiver em nosso coração. Cabe a nós colocar em prática a recitação espontânea diante do Gonhozo. Vamos nos esforçar tanto na prática da fé como na reunião de palestra, mesmo que seja em ambientes, sim, virtuais.
tá bom? Espero que tenham gostado. Um super abraço. Vamos tocar a canção Século da Paz. Olá, companheiros, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todos pelos esforços empreendidos. Apesar de todas as dificuldades que cada um aqui deve estar passando, seguimos forte nessa época de desafios. Me lembrei hoje, em 1979, quando Ikeda Sensei foi injustamente destituído do cargo de presidente da Soka Gakkai e proibido de encontrar os membros, ele começou a enviar cartas de incentivos. E quando foi proibido de escrever, ele começou a tocar seu piano. E um dos momentos mais marcantes da história de mestre e discípulo Soka é quando ele, na Baía de Kanagawa, acenava sua lanterna para os membros, demonstrando que estava ali e que no final todos sairiam vitoriosos. Ele disse: "Jamais deixarei de achar formas para encorajar meus nobres companheiros da lei mística." Então, com esse espírito do mestre, eu gostaria de convidar a todos, discípulos, para renovarmos mais uma vez o juramento de realizar o Conserufo e vencer cada dia com criatividade, esperança e determinação. Sobre o incentivo que a BSGI enviou recentemente, falando sobre 1, 2, 3, algum tempo atrás, quando tinha ouvido essa orientação de um veterano, ele me passou acrescentando o 0, ficando 0, 1, 2, 3. Como todos sabem, o 1 é de 1 hora de Daimoku, o 2 é de 20 minutos de estudo e o 3 de incentivar 3 pessoas. Aí o 0 significa não lamentação, zero lamentação. Não vamos apagar a boa sorte de estarmos vivendo nessa época ao lado do mestre lamentando. Então, para finalizar, gostaria de ler um trecho do livro Preleção dos Capítulos Rouben e Juriô, no qual Ikeda Sensei explana sobre a prática do Gongyo. Então, esse livro aqui, na página 325, Ikeda Sensei fala: seja no momento da recitação do Daimoku, seja no momento dos oferecimentos das orações silenciosas, o mais importante é orar com determinação. As orações não devem ser vagas nem abstratas. Os Budas e os deuses protetores agem em resposta às orações sinceras e sérias que surgem das profundezas da vida. E ele complementa ainda finalizando o livro, Discorri sobre os capítulos Rouben e Juriô que revelam a essência do Sutra do Lótus, a escritura para toda a humanidade. Vejo em meu coração a imagem do presidente Toda falando sobre a essência do budismo enquanto enfrenta serenamente as tempestades da sociedade. O mestre e o discípulo sempre estão juntos. Hoje, mais uma vez posso lutar. Hoje, mais uma vez posso impulsionar um movimento pelo Conserufo. E é assim que inicio cada dia, repleto de entusiasmo. Em meu coração, saúdo o presidente Toda e inicio uma luta sem poupar minha vida. Para mim, cada dia é como um triunfante alvorecer. Então, após essas palavras inspiradoras do nosso mestre, vamos juntos transformar o veneno em remédio e comprovar na vida a grandiosidade da lei mística. Muito, muito obrigado pela oportunidade. Olá, família Recanto. Tudo bem? Antes de agradecer, gostaria de que todos estivessem desfrutando de excelente saúde e disposição. Nessa nova fase agora, essa época que nós estamos atravessando, esse coronavírus, que é para mim uma peste, como o Nichiren Daishonin falava naquela época. Então,
gostaria de realmente que vocês estivessem desfrutando de excelente saúde e de excelente disposição e cuidando realmente, né, não só da saúde, mas também um dos outros, seja família, seja organização, seja trabalho e colégio, certo? Então, nessa fase que nós estamos ultrapassando e vamos ultrapassar com certeza, né, então a BSI deixou 3 diretrizes. 1, 2, 3. 1. 1 hora de Daimoku diário. 2. Ler os escritos de Nichiren Daishonin e os impressos da BSGI. Certo? Não só impressos, como também digital. E 3. Incentivar 3 companheiros via celular. E também, por que não, fazer o shakubu. A gente que está, né, nessa tecnologia, né, virtual, nós temos muitos amigos, grupos. Então podemos fazer shakubu sim, porque eles estão desesperados, certo? Então eu gostaria de agradecer imensamente, né, para mim é novo, né, reunião de palestra virtual, e apesar de trabalhar nessa área de comunicação, eu falando aqui em vídeo a primeira vez, né, então fico meio assim sem jeito, mas nós temos realmente que ultrapassar e incentivar cada um de nós, né? E gostaria de agradecer profundamente essa oportunidade de estar podendo, né, falar algumas palavrinhas, incentivar. Espero que, né, eu tenha incentivado a todos. Então, a família Recanto, muito obrigado de coração e se cuidem. Vamos seguir, né, as orientações dos órgãos competentes, que isso é muito sério. Mas com essas 3 diretrizes, nós vamos ultrapassar com certeza, né, e mostrar a vitória para o nosso mestre, né, que o nosso mestre realmente confia na gente e vai estar ali, né, como ele está liderando o Conselho UFO, de lá do Japão, que também está ultrapassando essa situação, mas vamos colocar essas 3 diretrizes em prática. Então, com isso, eu gostaria de agradecer, né, e até uma próxima.